Boa noite, com muita alegria, temor e tremor que eu estou aqui. E antes de tudo, eu quero muito orar, né? Então, por favor, o Luca disse isso aqui uma vez quando ele foi começar. Gente, nós está em casa, isso aqui, chegou uma mensagem, chegou alguma coisa, se você estiver assistindo no teu celular, se chegar uma mensagem, você vai clicar. Né? A gente clica, né? Então, vamos tentar realmente nos desconectar, porque nós, nas nossas casas, a gente fica mais disperso, né? Mas vamos nos concentrar, nos conectar para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer falar. Eu fui muito tocado para aquilo que Deus ministrou, né? E que em nome de Jesus o Espírito Santo o alcance onde você está. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Pai, de, meu Deus, como corpo, ó Pai, ser edificado, ser, meu Deus, fundamentado, ser, meu Deus, construído, ser, ó Pai, lapidado, meu Deus, juntos, meu Pai, para que o Senhor venha e derrame a sua porção sobre nós como corpo, como família, meu Pai, para que nós possamos, ó Pai, crescer juntos. Então, que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, que os nossos corações possam estar preparados, que os nossos corações possam estar sensíveis, que nós possamos estar sensíveis ao seu toque, à sua voz, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer transmitir, ó Pai, e que em nome de Jesus o Senhor possa fluir com o seu Espírito, ó Pai, e que a sua palavra, meu Deus, ela venha, meu Deus, como uma espada afiada, meu Deus, separando, ó Pai, a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos, ó Pai, ser totalmente construídos e lapidados por ela e pelo poder que há no seu Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a sua obra conforme o Senhor deseja, que seja o seu Espírito Santo trabalhando de todas as formas. Amém. O tema é o mas de Deus, né? O Luiz não quis colocar o que eu falei para ele porém, contudo, todavia, entretanto. O mas, né? Que o mas é tudo isso. E eu quero falar sobre aquilo que Deus faz e trabalha em nós, independente daquilo que nós éramos ou somos, né? Porque Ele é um Deus que intervém na história, né? E eu estou estudando Efésios, né, através do YouTube com a Escola do Discípulo, gente. É super recomendável, sabe? Os caras, eles são bíblicos, né? Eu tenho estudado junto com eles e tem sido bênção demais na minha vida. E o Yuri, que estava conduzindo, né, o estudo sobre Efésios, ele chegou nesse ponto, o mas de Deus, que está lá em Efésios 2. Deixe aberto na sua Bíblia, Efésios 2, que nós vamos vir aqui algumas vezes. Um outro título, né, que poderia ter para essa mensagem é Só existe vida no autor da mesma. Aqueles que nos acompanham, aqueles que são aqui de Mococa, da nossa igreja, e acompanham os evangelismos que nós fazemos, né, já escutou a gente falando muito sobre isso, que só existe vida em Deus, só existe vida no autor da mesma, só Ele pode proporcionar vida. E isso é baseado em Colossenses 3. Colossenses 3 diz que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E eu amo demais, quem me conhece sabe que eu amo esse versículo, porque diz verdadeira vida. Tudo aquilo que nós vivíamos sem Deus não é verdadeiro, não é uma vida. E também nós dizemos que você só existe sem Ele. Por muito tempo, nós somente existimos e não começamos a viver, porque só existe vida no autor da vida, Jesus, Deus. Então, vamos lá, Efésios 2. Efésios 2, vamos ler Efésios do 1 ao 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Presta atenção, aqui está falando da nossa vida sem Deus, sem Jesus. Quando vocês estavam mortos. A nossa vida sem Jesus é uma vida que não há vida. Nós estamos mortos sem Ele.
Mas para que nós precisamos de salvação? Nós precisamos ser salvos do quê? Eu brinquei com o Luca essa tarde, quem participou da IBD, quem não participou, todo sábado às 4 horas, mande mensagem para nós, tem um lugar aí que você pode mandar mensagem se você quer participar. Hoje na IBD o Luca falou sobre isso, né? E estamos alinhados. Falei para o Luca que eu ia gravar a aula, né? Nós precisamos ser salvos de várias coisas. E hoje nós demos ênfase na aula da IBD que nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos daquilo que nós geramos. Nós precisamos ser salvos daquilo que está imposto sobre nós. Jesus, quando ele veio à Terra, ele resolveu de uma vez por todas a ruptura que havia acontecido por conta do pecado. O pecado, ele causou uma ruptura entre nós e Deus. Nós fomos separados do nosso Criador. E se o nosso Criador é aquele que pode nos proporcionar vida, nós fomos separados da vida. Nós fomos separados tanto de Deus como dos nossos irmãos, né? Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele resolveu de uma vez por todas essa ruptura causada pelo pecado. Pois Jesus veio nos religar ao Pai, ele veio nos religar à vida. Então, salvação é aquilo que nos religa a Deus. Salvação é aquilo que nos leva até Deus, porque Jesus veio para nos salvar. E a salvação dele foi nos pegar e nos levar novamente até Deus. Eu tenho medo de andar, porque eu não sei aonde eu saio da câmera. Então, vou ficar aqui, parado, tentar. Se eu andar... Vamos em Romanos também, Romanos 3. Romanos 3, no versículo 10. Vamos ler Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 18. Vamos lá, galera. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses somos nós, esse é você, sem Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nem buscar a Deus. Quem nos proporciona a busca é o próprio Espírito Santo. Nós, sem Deus, estamos mortos. E aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a condução para até Deus é o seu Filho Jesus. Então, até Jesus teve que vir para que nós pudéssemos, né, buscá-lo. Sem Jesus, nem buscar Ele a gente conseguiria. Sem o Espírito Santo, nem isso a gente conseguiria. Então, sem Deus, nós estamos mortos. Sem Deus, a nossa vida é inútil. Os nossos pés correm para o pecado, para as transgressões. Nossas mãos querem se sujar de sangue. Sem Deus, nós não temos um caminho reto, justo, até a vida. Para resumir tudo, sem Deus nós não temos vida. Sem Jesus nós não temos vida. Essa aqui, o que a gente leu em Efésios e o que a gente está lendo agora em Romanos, é a nossa vida sem Jesus. Sem Jesus, nós corremos para o pecado. Sem Jesus, a nossa vida se inclina àquilo que não é justo. Sem Jesus nós estamos sujos, nós estamos perdidos. Nós somos inimigos de Deus. Essa é a nossa vida sem Jesus. Vamos voltar em Efésios e dissertar um pouco do capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Vamos lá, como era a nossa vida sem Jesus?
Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos, ou seja, sem Jesus estamos mortos, em suas transgressões e pecados. Sem Jesus estamos afundados em nossas transgressões e em nossos pecados, e não tem saída. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Se nós precisamos de liberdade, se nós precisamos de salvação, quer dizer que antes nós estávamos oprimidos sobre uma escravidão. E aqui em Efésios 2, no versículo 2, diz: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Nós éramos escravos culturais. Nós éramos escravos da cultura, da sociedade, daquilo que nós víamos, daquilo do ambiente que nós vivemos, do local ao qual nós vivemos, nós éramos escravos. Porque aonde eles estavam caminhando, nós estamos indo atrás. Porque nós não temos um ponto, nós não temos um alvo, nós não temos um porquê nem um aquém. Nós estamos realmente escravos do mundo. Nós estamos andando junto com o mundo. E eu não sei pronunciar certo? Eu vou falar brasileiro. G.K. Chesterton diz assim: interessa um homem sábio, escritor. Ele diz assim: só uma coisa morta segue a correnteza, tem que estar vivo para contrariá-la. Só uma coisa morta segue a correnteza. Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos, certo, em nossos delitos e pecados. Então nós andávamos segundo o cursor deste mundo, segundo a sociedade, segundo aquilo que o mundo está vivendo. Nós andávamos na mesma direção, pois nós não tínhamos força nem vida para nós nadarmos contra essa correnteza. Né? Na Bíblia também diz que aquele que não é firme, que não está firmado em Cristo, é levado por qualquer vento de doutrina. Por qualquer pessoa que prega alguma coisa nova que não está na Bíblia, nós somos levados. Porque nós não estamos firmes. Porque nós não estamos com os nossos pés firmados em Jesus Cristo. Então nós éramos escravos culturais. Você que está na sua casa, você que está aqui, repita comigo: escravos culturais. Isso aí. Nós também éramos, vamos continuar o versículo. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos escravos culturais e também éramos escravos espirituais do diabo. Quando aqui fala, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando do diabo. Nós éramos dominados por ele. Mas aqueles que andam o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. E ele nos dominava, como nós aprendemos hoje à tarde também, e o Franklin também, conversei com ele sobre, a partir de Cristo, ele não tem mais domínio sobre nós. O diabo ele não pode nos dominar, mas realmente ele tem as suas artimanhas, as suas estratégias para tentar nos sufocar, para tentar ele lança suas setas inflamadas sobre nós, para que nós possamos ser, de certa forma, seduzidos, para que nós possamos, de certa forma, tentar desviar, tentar cair. Ele realmente, só que ele não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, só que ele não tem domínio sobre nós. E aqueles a qual não conhecem a Cristo estão sobre esse domínio. Eles estão sobre o domínio do diabo. Então, escravos culturais, escravos espirituais, e vamos continuar. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa terceira escravidão é a que eu considero mais sutil, né?
Porque quando você pensa em escravidão, você está preso, né? Quando nós pensamos em escravidão, nós pensamos em prisão, né? Em limitação. E essa terceira escravidão é muito sutil, porque ela vem para nos enganar, né? Porque, entre eles também todos nós andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas espera aí. Hoje em dia não é pregado que se você é livre, você pode fazer aquilo que você quiser. Faça o que te faz feliz, diz o diabo. Para nós, no nosso pensamento, ser livre é fazermos aquilo que nós queremos. Estar libertos é nós temos liberdade para fazer qualquer coisa que nós queremos. Mas aqui está nos falando que antes nós éramos escravos culturais, escravos espirituais, escravos de nós mesmos, escravos da nossa carne. Só que, como eu disse, hoje em dia é pregado, né, que livre é aquele que faz o que quer, né? Só que nós somos dominados, nós somos escravos daquilo que nos domina, a Bíblia diz. Nós somos escravos daquilo que tem domínio sobre nós. Que toma uma proporção grande em nós, né? Vamos dizer, um outro tipo de escravidão de nós mesmos. Nós somos escravos também das coisas boas que Deus nos proporcionou, certo? Comer é ruim? Comer não, bom demais. Mas se ela toma uma proporção grande em sua vida, você vira um glutão. Dormir é bom, muito bom. Mas você pode virar um preguiçoso. Se aquilo começa a te dominar, se aquilo começa a te fazer, não só dormir, mas como, vamos dizer, ficar de preguiça, procrastinar, né? Você pode virar um procrastinador, um preguiçoso, né? Sexo é bom? É de Deus para nós. Mas, se ele começar a te dominar, você pode virar um imoral, um dominado pela lascívia. Então, tudo aquilo que toma uma grande proporção em nós pode nos fazer escravos. E também, né, somos escravos daquilo que nos faz mal, né? Daquilo que tem uma consequência ruim, tanto espiritualmente, tanto mentalmente, tanto fisicamente, tanto sentimentalmente, né? Socialmente, vamos dizer sobre isso. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sem Deus, tudo me é lícito também. E com Deus, tudo me é lícito também. Só que nós, preste atenção nisso, por favor, preste atenção nisso. Nós, com Cristo, temos o depois da vírgula. Nós, com Cristo, temos o poder que está depois da vírgula, que é nem tudo me convém. Preste atenção. Fala para um alcoólatra, para de beber. Um alcoólatra vai chegar para você e falar assim, eu não sou dominado pela bebida. Se eu quiser parar de beber, eu paro. Então para de beber, eu não quero. Fala para um viciado em drogas. Ele vai falar que ele não é dominado por aquilo, ele não é escravo da droga. Mas ele não quer parar, não. Fala para um viciado em pornografia. Fala para um mentiroso. Fala para um corrupto. Livre não é aquele que pode fazer todas as coisas para assim encontrar o prazer e a satisfação. Livre é aquele que não precisa dessas coisas, pois ele já encontrou o seu prazer e a sua satisfação não em algo, mas em alguém. Eu vou repetir. Livre não é aquele que pode fazer todas essas coisas. Livre não é aquele que pode, para poder se satisfazer o seu prazer e se sentir satisfeito. Livre é aquele que não precisa.
Livre é aquele que não precisa, porque ele já encontrou a sua satisfação e o seu prazer, não em algo, mas em alguém, Jesus Cristo. Todo pecado, tudo aquilo que eu posso dizer para você sobre alcoolismo, droga, pornografia, adultério, mentira, relacionamentos abusivos, tudo que eu posso te dizer sobre pecado, ele nos traz uma consequência mental, ele nos traz uma consequência física, ele nos traz uma consequência sentimental, social. Todos eles têm uma consequência, mesmo que nós não possamos perceber. Mas a Bíblia diz que aquele a qual o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres, porque nós não precisamos encontrar o nosso prazer e a nossa satisfação em coisas, em nada disso, porque nós temos a opção de não me convém, pois eu não preciso. A minha satisfação e o meu prazer está em alguém que veio e morreu por mim, para me mostrar que a minha vida não é aquilo que eu pensava ser antes, que a minha vida não é uma corrida atrás de prazer e satisfação, mas a minha vida é me encontrar com a vida. A minha vida morreu numa cruz para me trazer vida. O amor, a vida, sempre existiu, e ela foi pregada num madeiro para te mostrar que existe vida e para te proporcionar vida. Vamos continuar. No versículo 3 ainda diz assim: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quem está falando isso, meu amado, é Paulo. Paulo, ele é judeu. Paulo, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, mas ele está se pondo na mesma posição de morto, porque ele poderia conhecer a lei, ele poderia conhecer os mandamentos, mas ele não conhecia a Cristo. A lei, ela não te transforma. Vamos entrar sobre isso, que eu amei falar sobre isso. Ele seguia a lei, ele conhecia a escritura, porque ele entendeu que o conhecimento que ele tinha da lei sobre as escrituras e ser judeu não poderia salvá-lo. Ele cumprindo a lei, ele conhecendo e cumprindo a lei, ele poderia no máximo ser uma pessoa melhor. No máximo ele poderia ser visto como uma pessoa melhor, pois ele não transgride a lei. Só que a graça não vem nos fazer pessoas melhores, a graça vem nos fazer pessoas novas. A lei, ela pode te mudar exteriormente, mas a graça, ela te transforma no seu interior. Então vamos lá, a lei, ela pode só te impedir. Eu postei no meu Instagram, esses dias, sobre isso, eu falei assim, a lei, ela te impede, a graça, ela te transforma. O povo no Antigo Testamento, quando eles receberam a lei, né? E só outro ponto, a lei, ela só vem nos mostrar, como eu aprendi hoje com o meu professor, que a lei só vem nos mostrar o quão pecadores nós somos. A lei vem para nos mostrar que nós, pela lei, nós somos culpados. E isso são palavras também que estão lá em Romanos. Em Romanos 3, onde nós estávamos, diz assim: porque ninguém será justificado diante de... Romanos 3, 20. Romanos 3, 19, vamos lá no 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado de Deus pelas obras ou por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus colocou a lei,
Ele estava dizendo: não mate porque vocês matam. Não adultere porque vocês adulteram. Não minta porque vocês mentem. Não adore outros deuses pois vocês adoram. A lei colocada na nossa frente só nos mostra o quão culpados nós somos. Então, a lei, ela pode te impedir de fazer algo. Quando a lei foi colocada sobre eles, ela poderia, no máximo, impedir com que eles cometessem tal ato ruim ou errado diante da lei, por causa das consequências que ela traria, pois ela traria condenação. A lei, ela pode transformar o seu exterior. Eu não vou concluir tal ato, ou eu não vou fazer tal coisa, porque a lei me impede, ela condena. Então, exteriormente, eu não vou fazer. Então, eu sou uma pessoa melhor. Só que a graça, só que a vida com Cristo, só que aquilo que Ele nos proporciona, não é somente me impedir de fazer tal coisa, mas ela me transforma interiormente, a qual eu não sou a pessoa que faz isso. Deu para entender? A graça, ela nos transforma interiormente. A graça, ela tira aquilo que você era, que o fazia cometer tal ato. A lei, ela só te impede, a graça te transforma. A lei te faz uma pessoa melhor, a graça te faz uma pessoa nova. A graça de Deus, ela nos levou até o Pai, certo? Se a lei tivesse o poder da salvação, de nos trazer a salvação, né? Para você ver como que a lei, ela só muda o nosso exterior. A lei, ela não pode nos salvar, né? Porque Deus, ele vê o nosso interior, né? Aquilo, ele vê pela perspectiva do Filho em nós, aquilo que o Filho e a graça do Filho dele fez em nós. Então a lei, ela não pode nos salvar, porque se pudesse, nós cumprindo a lei, nós sendo pessoas boas, nós não chegaríamos até Deus, mas nós chegaríamos por mérito próprio, porque eu cumpri a lei, eu fui uma pessoa boa, então vamos para o céu. Só que a graça, ela é uma coisa que nós não poderíamos comprar, nós não poderíamos fazer nada para chegar até ela. Então eu quero muito continuar Efésios 2. Presta atenção. Efésios 2. Vamos ler. De novo, desde o primeiro. Aquilo que nós éramos sem Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. Vocês transgrediam a lei e vocês eram pecadores, nos quais vocês andaram no outro tempo, porque vocês eram escravos do mundo, segundo o príncipe da potestade, a qual vocês também eram escravos, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque vocês eram os filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, pois nós corríamos para fazer a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus é aqui, irmão. Sem Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos filhos da desobediência, éramos inimigos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas somos criados para boas obras, mas está falando que não é a obra que nos salva. Mas você percebeu que falou que nós somos criados para boas obras, depois que falou que a salvação é pela graça? Então a obra boa que Ele planejou para nós de antemão vem como fruto da salvação. Aqui está falando que a obra ela não pode te salvar, mas a salvação te gera uma pessoa nova, a qual você anda segundo aquilo que Deus preparou para você, nas obras que Ele planejou para você, que são boas. Então, a vida que Deus nos proporciona, as obras, né, os frutos, é pós-salvação. E somos salvos pela graça, só pela graça. A tua graça me basta. A tua graça me basta, pois eu não consegui encontrar na lei aquilo que a graça me proporcionou. Eu não consegui encontrar na intensidade de cumprir a sua lei aquilo que somente a graça, de graça, me proporcionou. Eu não consegui encontrar num Edu melhor, o Edu novo, que a graça me proporcionou. Mas Deus, você estava morto, mas Deus. Lemos Romanos, né? E olha que interessante. Romanos 3:10 de novo. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu vou ler um pouco mais rápido para você entender aonde eu vou chegar. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 21, mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Se você tiver com a sua Bíblia, grifa até rasgar a palavra gratuitamente. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os nossos pés corriam para fazer o mal. As nossas mãos queriam, elas buscavam os desejos da carne. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, de forma gratuita, nos levou até o Edu que Ele criou. Me levou até o Edu que realmente, pela sua própria carne, busca os seus prazeres. Mas eu tenho uma opção. Não me convém, pois o Filho me libertou. Há várias situações em nossa vida a qual está de certa forma, nós vemos ela de forma ruim, nós passamos várias fases em nossa vida a qual nós impomos coisas ruins sobre ela mesma ou foi imposto sobre nós, em que as consequências dos nossos atos ou as consequências do mundo caído nos trazem aflições, nos trazem tristeza, falta de perspectiva, né? Só que nós vamos ver o mas.
de Deus e eu quero encerrar. Antes de eu encerrar, vamos orar. Deus quer mostrar para você que aquele que começou a obra, que aquele que prometeu, é uma promessa para você. É uma promessa para nós como corpo. Ele quer te mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não negue a liberdade que a cruz te proporcionou. Não negue a vida que Jesus te deu. Vamos correr intensamente até essa vida. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alinhar os nossos pensamentos, alinhar o nosso coração para a sua vida, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo, para que nós possamos ver, ó Pai, que independente daquilo que nós somos, a sua misericórdia é muito maior, a sua graça é muito maior. Que independente daquilo que está diante dos nossos olhos, ó Pai, a sua graça nos traz o mais. Em nome de Jesus, você pode estar passando pelo deserto, e você pode ver o mar na sua frente enorme, e Faraó atrás, mas Deus abriu o mar para você. Você pode ver a terra prometida. Você pode ver o quão altos os muros são, e eles te veem como gafanhotos, pois eles parecem gigantes, mas Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Canaã é sua. Você pode ver a sua família, e ela não está conforme Deus desenhou, conforme Deus prometeu, e conforme Deus prometeu para você. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode ver 5 pães e 2 peixes, mas Deus vê uma multidão sendo alimentada. Você pode ver na sua vida 5 pães e 2 peixes, mas Deus alimenta uma multidão. Você pode ver Golias, mas Deus vê o rei de Israel. Você pode ver o lobo, você pode ver o urso, você pode ver o leão, mas Deus vê Golias. Mas Deus vendo Golias, Ele está vendo Davi, que se tornou rei. Mas Deus vê o trono. Você pode ver um pastor de ovelhas, mas Deus vê o rei. Você pode ver um filho morto, uma mulher adúltera por conta do seu pecado, e o pai do filho também morto. Mas Deus vê o homem segundo o seu coração. Você pode ver um vale de ossos secos, mas Deus vê a vida que transborda nesses ossos. Você pode ver Saulo, mas Deus vê Paulo. Maria, você pode estar vendo ele morto lá, mas Deus chama Lázaro e traz a vida novamente.
aquilo que Deus nos entregou é pela sua misericórdia, pela sua graça. E nós temos vida pelo mas de Deus. Aonde nós colocamos um ponto final, Ele coloca uma vírgula, pois Ele intervém na sua história. E eu declaro sobre a sua vida, aonde você não viu mais saída, aonde você viu um ponto final, Deus está te falando, mas eu tenho coisas grandes. Mas eu tenho uma vida qual você não consegue ver. Mas eu tenho os pensamentos muito maiores do que os seus. Mas eu te amei de tal forma que entreguei o meu filho para que você não estivesse longe de mim. Porque você é amado, porque você é importante. O mas de Deus nos transformou e Ele continua a nos transformar. E Ele vem nos trazer vida, liberdade através dele. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos proporciona, ó Pai, através dessa vida. Muito obrigado, meu Deus, porque através de Ti, nós somos verdadeiramente livres. Através da sua vida, nós sabemos o que é vida. Muito obrigado, Pai, porque nós não merecíamos. Não há nada em nós, ó Pai, que possa ser agradável para Ti. Não há nada em nós, ó Pai, que possa atraí-lo de forma qual o Senhor queira, ó Pai. Não há nada bom em nós, ó Pai, mas a sua misericórdia é muito maior, mas a sua graça é muito maior. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou um mas em minha vida. E aquele menino que se apressava a fazer o mal ou a correr atrás dos seus desejos e prazeres e não via algo grande e maravilhoso em sua vida, o Senhor colocou um mas e me deu uma perspectiva de vida, a qual eu quero gritar para o mundo que só existe vida no autor da mesma. Eu te amo, Jesus. Em nome de